no livro de Gálatas, capítulo 1, versículo 12. Todos acharam? Acharam todos? Antes de ler, vamos orar. Senhor Deus, obrigado, Pai, por esta manhã, obrigado por tuas bênçãos, obrigado por meus irmãos aqui e em todo o país e ao redor do mundo. Onde quer que haja o teu povo reunido agora para abrir a palavra e lê-la, unge cada pregador, Senhor. Não te esqueças de mim também agora. Fala conosco, em teu nome, Senhor Jesus Cristo. Amém. Porque não o recebi nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Porque não o recebi nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe com a sua palavra. Amém. Poder sentar. Eu li Gálatas 1:12. 1, versículo 12. Aqui nós encontramos que Paulo não aprendeu aquilo que ele pregava de homem algum, mas foi a revelação de Jesus Cristo. No livro de Apocalipse, capítulo 1, nós vamos encontrar o nome do livro. Por favor, Apocalipse, capítulo 1, versículo 1. Revelação de Jesus Cristo. Ora, se o Apocalipse é a revelação de Jesus Cristo, e Paulo recebeu por revelação de Jesus Cristo, quer dizer que Paulo sabia as mesmas coisas que João sabia naquele tempo? Ou melhor, quer dizer que aquilo que Paulo pregou também era o Apocalipse? O cumprimento, a mensagem à noiva, etc.? Certamente. É uma revelação. E eu quero dizer que você, nesta manhã, todos nós, precisamos ter a mesma revelação de Jesus Cristo, que atingiu Paulo e que causou o livro do Apocalipse. Revelação. A nossa fé, o que nós cremos, a nossa doutrina, está baseada na revelação de Jesus Cristo. Revelação de quem ele é. Em Mateus 16, Jesus faz aquela pergunta: o que é que dizem os homens do Filho do Homem? Perguntou aos seus discípulos, e uns disseram que é Elias, um dos profetas, João Batista. E vós, o que dizeis? Então disse Pedro: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Jesus então responde: bem-aventurado és tu, Simão, filho de Jonas, porque não tu revelou carne nem sangue, mas o meu Pai que está no céu. Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. O que Jesus disse? Os católicos entendem que quando Jesus disse sobre esta pedra edificaria a minha igreja, que ele estava dizendo que sobre Pedro, Jesus estabeleceria a sua igreja. E não pode ser verdade, porque Pedro negou Jesus. A igreja não pode estar edificada sobre um homem. Os protestantes acreditam que sobre esta pedra, que esta pedra seria Jesus, que Jesus edificou a sua igreja sobre ele. Isto é mais coerente, mas mesmo assim não é o que o texto comunica. Jesus não estabeleceu, e aqui vem a mensagem de um profeta. É aqui que somos da mensagem. Nós não cremos que Jesus edificou sua igreja sobre Pedro,
nem sobre ele mesmo. Então, sobre o quê? Esta é a diferença da mensagem. O profeta de Deus para esta era disse: Jesus edificou a sua igreja sobre a revelação de quem ele era, a revelação de Jesus Cristo. Amém. Porque foi aquilo que atingiu Pedro. O que aconteceu? E se você notar, é uma leitura simples. Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Bem-aventurado és tu, Simão, filho de Jonas, porque não te revelou carne nem sangue. Ele era bem-aventurado porque alguma coisa foi revelada a ele. E se alguma coisa for revelada a você, da mesma forma você será bem-aventurado. A revelação de quem é Jesus. A igreja está edificada sobre a revelação de quem Jesus é. Não sobre Pedro, não sobre Jesus, sobre a revelação de quem ele é. E se você quer dizer que isto é Jesus, eu não brigo com você não, mas é diferente. Se você não sabe quem é Jesus, você não tem uma igreja, você não é edificado, você não é a igreja de Jesus Cristo. E quem era ele? O Filho de Deus vivo. Agora pegue esse termo e corra com ele pela Bíblia. Você verá que o Filho de Deus vivo só pode ser o Jeová do Velho Testamento. Porque Deus não tem um filho. Pedro disse que havia divindade nele. E havia, e há, sem dúvida alguma. Nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Vocês sabem onde está escrito isso? Colossenses 2:9. Abram suas Bíblias. Filipenses, sigam folheando. Colossenses 2:9. Porque nele acharam todos? Colossenses, depois de Filipenses, depois de Efésios, que é depois de Gálatas. Só para frente um pouco. 2:9. Porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Este nele é Jesus Cristo. Amém? Amém. Então esta é a revelação de Jesus Cristo. E Paulo recebeu esta revelação e pregou esta revelação. Se nós somos a igreja de Deus vivo hoje, a coluna e a firmeza da verdade, como diz Timóteo, como Paulo disse a Timóteo, nós devemos estar baseados nisto, na revelação de Jesus Cristo. E a revelação de Jesus Cristo não é só um termo. Ele deve ser revelado a você. Paulo conheceu Jesus Cristo. E você? Você tem ouvido falar dele faz muitos anos. Bom, ele já falou com você quantas vezes? Ou será que é só uma conversa, uma doutrina que você ouviu? Se Jesus não se revelou a você, você não é um cristão ainda. Você está se aproximando do Evangelho. Mas quando Cristo fala com você, você é diferente. Amém. Ele é revelado a você. Significa dizer que se as igrejas todas fechassem hoje, você começaria todo o processo de novo, você sozinho. Porque a semente do Evangelho santa está agora em você. Porque a semente é a revelação. Se vocês notarem, Paulo ensinando a Timóteo, você vai ver, ele diz assim, guarda o depósito que foi confiado a ti. E na segunda carta ele diz que o depósito também foi colocado, estava nele também. O quê? A doutrina que ele recebeu, que é a revelação de Jesus Cristo. Guarda isso, Timóteo. Conjuro-te. Guarde isto. Esse depósito que está em você. Esta revelação de Jesus Cristo. É isso que nos torna
incompatíveis com uma denominação. Nós conhecemos Jesus Cristo. Então você vai num ambiente e as pessoas estão cantando. E você olha o ambiente e você procura Jesus Cristo. Aí você vê uma menina muito bem vestida, com seus cabelos bem penteados, toda elegante, cantando bonito. Você diz, bom, ela está vestida decentemente, canta bonito, mas cadê Jesus? E você vê os músicos tocando, tudo bem, maravilhoso. E você diz, bom, também está bem, mas cadê Jesus? E você olha os pregadores na plataforma, todos bem vestidos, elegantes, mas você olha, cadê Jesus? É desse jeito. Quem conhece Jesus procura sempre por Jesus Cristo. O falar de Pedro expunha que ele havia estado com Jesus Cristo. Declarava. E eu quero dizer, e o falar da noiva? Já notaram como um casal fala igual? É assim ou não é, irmão Valdir? A irmã Zilaí fala que nem o senhor? Alguns termos? Por quê? Convive junto, não é assim, irmão José? Tem umas palavrinhas que é igual, né? Porque é da convivência. Nós falamos algumas coisas, até alguns gestos, expressões, porque convivemos uns com os outros, com nossa esposa, os maridos também com as esposas. Então, se você convive com Jesus Cristo, suas expressões serão as dele também. Mas há pessoas que dizem, conheço Jesus, falei com ele hoje de manhã, e você vê que eles não se parecem em nada. Uma pessoa que tem o Espírito Santo te lembrará a Jesus Cristo. Amém. Como assim, pastor? É assim, desse jeito. Em algum momento você vai ver que a atitude dela e a de Jesus coincide. Então é Jesus mesmo. Só Jesus para fazer assim. Só Jesus e a noiva de Jesus. Aleluia. Porque age como Jesus. Nós somos ensinados a dizer assim, aprendemos a dizer, não, santo só, perfeito só Deus, bom só Deus, e aí eu sou mau, eu sou imperfeito. O tempo todo, a desculpa de que Deus é perfeito me deixa capaz, dizer que Deus é perfeito e só Ele é perfeito, parece que é desculpa para que eu seja imperfeito. Isso é contrário à Escritura, pois Jesus disse, sede vós perfeitos, como é perfeito o vosso Pai. Amém. E as pessoas ficam dando desculpas em vez de aprenderem, em vez de mudarem. Isso está errado. Se você tem revelação de Jesus Cristo, você anda como Jesus andou. E quando você começa a andar como Jesus andou, você não vai conseguir estar em todo ambiente. Você não vai para a marcha para Jesus. Não tem quem te faça. Pode te insistir, você não vai lá. Você não vai. Teve festa recentemente lá na minha cidade. Você não se sente bem naquilo. Passou um carro de um trio elétrico dessa marcha certa vez, lá na minha cidade. Lá na minha cidade, uma cidade distante daqui. E aí tinha um bêbado na rua, ele começou a dançar atrás, não sabia que música era, estava dançando. Era reggae, era pagode, era rock, e aí o bêbado dançando lá no... Que coisa triste. Quando um verdadeiro hino é cantado, traz a presença de Deus. Amém. Que coisa nojenta isto. E a praça ferve com pessoas todas indo adorar. É adorar? Não. Um evento para paquerar, namorar e tantas coisas mais. Sabe? Claro que a desculpa é uma. Vamos pregar, vamos fazer isto. Mas sabe, o problema não é porque a mentira, toda boa mentira, tem muita verdade nela. Esse é o caso. Bota um ambiente gospel, um ambiente cristão, entre aspas, e aquilo acontece e finalmente coloca um pouquinho de perversão. É o suficiente. É um pouquinho de veneno, sabe? Que mata a pessoa. Não tem que ser... Você não bota... A pessoa não bebe veneno puro. Bota água, bota bebida, o que for, aí coloca umas gotinhas de veneno. É isso.
Então, se você tem revelação de Jesus Cristo, você não vai em certos lugares, você não se assenta para ouvir certas coisas, você não tem natureza. É como uma pomba e um urubu. Um urubu pode comer milho, e eu descobri que o urubu até come carne vermelha. Boa! Agora, o urubu come carne podre e não morre. Dê carne podre para uma pomba, ela morrerá. Corvos, um corvo é um animal hipócrita, disse irmão Brana. Quando a arca estava flutuando e eles queriam saber se havia terra seca, soltaram uma pomba e um corvo. A pomba foi, voltou, o corvo foi e ficou. Por quê? O corvo pode sentar no mesmo galho com a pomba e comer grãos, e em cima de uma carniça com um urubu e comer carniça. Ele tem natureza para comer essas duas coisas. Um corvo para comer as duas coisas. E aqui, nesse ponto, eu quero acrescentar uma coisa. Você acha que foi apenas um fato sem sentido nenhum, que foram os corvos que alimentaram Elias? Vocês acham? Foram os corvos, não foi? Quer dizer, os hipócritas. Vai ver como é que estão agora os homens do evangelho completo. Vai ver o que eles apoiam. Então os corvos podem comer milho e comer carniça. Apoiaram o irmão Brana e apoiaram todos esses aí agora. Corvos. Mas tudo bem. São esses, comem da palavra e comem dos pratos do diabo também. Ou naturezazinha. Mas um filho de Deus não tem natureza para comer nos dois pratos. Vocês me entendem? Amém. Por quê? Porque você tem a revelação de Jesus Cristo. E é isso que Paulo tinha. E você tem a revelação de Jesus Cristo? Como é que alguém consegue ouvir esta mensagem, que é limpa? Imaginem, o que acontece? Com essa mensagem limpa, como é que alguém consegue apoiar um ambiente onde há adultério? Você se imagina? Você se imagina? O pastor que nós amamos, vou usar como exemplo, comete um adultério lá. E você sabe que eu vou nos encontros lá com ele. Quem se junta com porco, se um rapaz que nunca traiu a mulher começa a andar com um homem que trai a mulher, acontece o quê? Vocês sabem. Vocês teriam condição de ouvir um homem que largou sua mulher e viveu erradamente? Não, esse é um homem de Deus. Você tem coragem disso? E você tem coragem de comparar um homem que fez isto com o seu pastor? Está igual. Você tem coragem? Tem que ser corvo. Ou então, a melhor hipótese, nunca conheceu a mensagem. Senta-se lá para ouvir um adúltero. Deve ser bom adultério, né? Então vá, continue comendo. Se você não morrer, é porque você é corvo mesmo. Agora, se você começar a morrer, glória a Deus. É uma pomba morrendo. É melhor morrer ainda como pomba do que como corvo. E depois não se queixe quando o adultério bater em sua porta. Você apoia um adúltero, porque a Bíblia condena quem pratica e quem consente. Se eu cometesse adultério, eu ainda sou um crente. Eu ainda seria um crente. Poderia ser salvo, mas pastor não mais. É simples assim. O irmão Brana disse, se minha esposa me deixar, meu ministério está acabado. Mas aí alguém deixou as esposas deixaram alguém e o ministério não acabou. Que situação, né? É por isso que você vê as coisas empenarem lá na frente. É porque alguma coisa atrás deu errado. Então, o homem, para ser um homem de Deus, ele tem que ser marido de uma só mulher, não espancador, não avarento, que governe bem o seu lar. Um homem que perde uma esposa, será que ele governa bem o lar dele?
Mas depois que um pastor, como eu vou dizer, depois que ele fez muitas coisas para Deus, isso passa, né? Depois, fez tanto para o Brasil, não pode ser preso não, rapaz. Fez tanta coisa boa para o povo, agora ele pode fazer o que ele quiser, Pois eu encontro essas coisas. É por isso que eu disse aquelas coisas no princípio. Eu não concordo. Agora, o que eu vou fazer? Vou me isolar? Vou lá para Cuba e vou me isolar lá em Cuba? Não vou para Cuba. Ficarei aqui pregando o evangelho. Amém. Se azedar, que azede. Mas eu vou ficar aqui. Sou irmão, como diz o hino católico, também sou teu povo, Senhor, estou nessa estrada. Não é assim? E eu até gosto desse hino católico, essa parte eu gosto, né? Também sou teu povo, Senhor, estou nessa estrada. E é o fato mesmo. E se tem alguém que é povo, somos nós, não é não? Então, a revelação de Jesus Cristo te incomodaria. Como é que não incomoda as pessoas? E você vai pelos cantos, o que você encontra? Roupas compridas, e você deve ter suas roupas compridas, sabe? Não deve cortar seus cabelos. O que é que nós encontramos? Igrejas velhas. Desculpe falar isso, não é? Mas crente, irmão José, é crente velho ou velho crente? O senhor é o quê, o senhor? O senhor é o quê? O senhor é o quê? Um crente velho ou um velho crente? Um crente velho. Velho crente, não. Esses velho crentes, misericórdia. Pessoas que nasceram na mensagem, cresceram, sabem da doutrina. Sabe o que fazem? Cortam seus cabelos, são compridos, mas são cortados. Cortam seus cabelos. Pintam seus cabelos, pintam a sua cara, pintam suas unhas, fazem suas sobrancelhas. Não tem escritura? Tudo bem, enche o pé então. Faz as sobrancelhas e você olha. Você não vê a face de uma cristã. Você vê uma Jezabel convertida. Misericórdia. Mas a Jezabel ainda, a presença é sexy, é isso mesmo, sendo rasgado aqui. Ninguém vê isso, não? Está na hora de Deus levantar outro Micaías, outro Jeremias, dizer, olha, vocês vão ser escravos em Babilônia. Vocês não estão ali? Vocês não querem a doutrina, não? Vocês querem ser amigos de Babilônia? Serão escravos lá. Ó, irmãos, Deus nos tirou do Egito. Não voltemos a ele, não. No deserto não tem salão de beleza, não. No Egito tem. Quer voltar? Sabe? Quer voltar para o Egito para fazer seu cabelo? Quer voltar para o Egito? Não é melhor ficar na presença de Deus? Você já conheceu Jesus Cristo? E sabe, irmãos, a apostasia não respeita a placa de igreja, não. Ela entrou em todo lugar. É uma questão de escolha. Deixaremos a apostasia entrar nessa igreja? Deixaremos ela entrar aqui também? E veja, o muito que nós temos é decepção, decepção, decepção. Mas há um povo servindo a Deus. Amém. São poucos, sabe? Mas estão dentro dessa mensagem. A noiva está aqui. Não sei quantos são. Eu estou me esforçando para eu ser aqui, sabe? Eu ser esse que vai no arrebatamento. Mas não está fácil, não. Eu conto com a graça. Que nos dessemos ali, Jesus, passa esse menino que é meu. Amém. Nos dessemos ali no bom comportamento. Aleluia. Passa ele aí que esse é meu. Porque está difícil. Se nós olhamos nossa vida tão ruim e a gente se compara com outras vidas e vê que está muito bom, não, está demais. Se eu achava que eu estava ruim e tem gente pior que eu, está de qualquer jeito. Como disse nosso querido pastor César, se as pessoas forem para o céu dessa maneira, o céu vai virar um chiqueiro. Foi o que ele disse. Não foi muito educado, não foi? Mas é a verdade. Se o céu se as pessoas forem para o céu, como vivem hoje, o céu vai virar um chiqueiro. Não pode ser. Tiveram revelação de Jesus Cristo? Não tiveram. Estimulo você a ser um cristão,
Como? Leia a sua Bíblia, leia a mensagem e ore. E faça você o que a mensagem diz, o que a Bíblia diz, primeiramente, o que a mensagem diz, que confirma a palavra, e depois o que o seu pastor diz. E viva assim. Bíblia, mensagem, seu pastor. Bíblia, mensagem, seu pastor. Amém. Viva assim. Você não vai se atrapalhar. E se aquele irmão fizer coisa errada? E se aquele irmão beber cerveja sem álcool e fumar cigarro sem nicotina? Problema dele. Seu pastor bebe cerveja sem álcool? Fuma cigarro sem nicotina? Não, então não faça você não, rapaz. Não foi assim que Deus chamou? É que nem mulher e homem que pensa aquilo que é uma boa esposa, aí pensando que a mulher do outro é a melhor esposa que a dele. E a esposa pensando que o marido melhor, o marido da sua amiga, que é um bom marido. Será? Isso está errado. Ore pelo seu marido, pela sua esposa. Amém. E, na verdade, vai ver se é assim mesmo. Então, nós estamos aqui para pregarmos o Evangelho, sermos companheiros de todos, ajudarmos todos. E se vier alguém com costume diferente aqui, nós diremos, nós não concordamos com isso. Se você quer fazer isto, é seu, mas o nosso pastor não prega isto. Nós não pensamos nisso, não. Dá problema. O irmão Brana deu um colar para a sua esposa, para aquele que ele pudesse colar. Se eu voltasse, irmão Brana, não dê esse colar, não, que vai dar problema, irmão Brana. Eu diria, não faça isso, rapaz. Ele fez. Deu um colar para a esposa dele, toda mulher acha que pode usar um colar agora. Um colar? Não convivi com a irmã Meda, mas eu queria saber se para todo evento que ela ia, ela botava aquele colarzão, se ela usava aquele colar no espírito social. Agora, sabe? Mas é. Então agora pode usar colar, pode usar anel, pode usar tudo agora se ela usou um colar. Eu quero dizer que você é livre para fazer o que você quiser. Agora, não use como desculpa o irmão Brana, não. A Bíblia diz que o enfeite delas, e eu creio na Bíblia, depois do irmão Brana. Amém. Primeiro é a Bíblia. O enfeite delas não seja no frisar do cabelo, no uso de joias, mas em boas obras. Eu não sei se porque ele deu um colar para a esposa dele, que agora o enfeite delas pode ser colar. É a Bíblia. Agora, se eu vier aqui te criticar porque você usou um colar, aí eu também vou estar criticando o irmão Brana. E a Bíblia não diz isto. Mas alguém quer um pé para pecar, está entendendo? É como diz a Bíblia a Timóteo, não bebas mais água pura, tome um pouco de vinho por causa das suas constantes enfermidades. Está vendo? Crente pode beber. Crente pode beber. E se você... Não há o mandamento, não beberás. Não está escrito lá. Mas nós cremos em tomar vinho na ceia, não em outro lugar. Por quê, pastor? É porque Deus enviou para mim um profeta. E o profeta que eu recebi não pôde beber bebida alcoólica. Ele era um nazireu. E eu sigo os passos desse meu profeta. Amém. Está me entendendo? Sabe o que acontece? Você pode chegar na casa de alguém e o irmão diz assim, você quer um pouco de vinho? Jesus bebeu, você não quer? Não, eu sou crente. Quer ser mais crente que Jesus você, né? Não, é que meu profeta não bebia e eu não bebo porque meu profeta não bebia. Se você quer imitar seus... nisso as pessoas não querem imitar o profeta. Querem imitar o profeta no colar. Está entendendo? Por as coisas querem... Deus julgará você. Se você tem fraqueza, peça força a Deus, vença isto. Vença. Agora, não use como... A graça é como um apoio. Aqueles décimos que faltou para você passar na prova, Jesus te dá pela graça. Não é apoio para você não fazer nada, não. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Não vem de vós, é dom de Deus. Isso é a salvação. Agora, nunca foi desculpa para você não ter boas obras. Porque quem diz que conhece a Deus, disse Paulo, afaste da impiedade. Como é que você fica fazendo tudo impiedosamente?
agindo como ímpio e dizendo que conhece a Deus. Não conhece, não. Causando escândalo. Se comer carne causaria escândalo, não é para você comer carne mais. Mas o povo não quer saber disso, não. Quer viver de qualquer maneira. Você acha que uma pessoa dessa teve revelação de Jesus Cristo? Teve. Aí diz, cresci no Evangelho, grande coisa. Paulo disse a Timóteo, eu sei que você conhece as Sagradas Letras desde a sua meninice, o que pode fazer-te sábio. Pode fazer-te. Você conhece? Então, se você praticar, você será sábio. Não me interessa quantos anos de mensagem, de crente, não interessa. Interessa o que você é agora, o que é que você vive. Conheceu você Jesus Cristo? Nesses anos que você tem servido, tem sido um crente? Muito bem. Então, revelação de Jesus Cristo é você conhecê-lo. Se você o conhece, você vai falar como ele, você vai viver como ele. Como é que pode ser isto? Uma pessoa que conhece Jesus e não vive como ele. Eu quero dizer, você não pode ocultar alguém que estava na fumaça. Você sente o cheiro da fumaça nele, está todo defumado. Quando alguém conhece Jesus, você sente o cheiro dele. Quando alguém tem o Espírito Santo, você nota de pronto. Agora, não sou eu que vou dizer você tem o Espírito Santo, você não tem. Agora, quando você tem o Espírito Santo, você ora que Deus te dê mais o Espírito Santo. Amém. É o que o profeta disse. Pessoas que têm presença mundana. Não, mas estão com a Bíblia. E olha a Bíblia, desse tamanho. E são crentes. Tinha que ver as pessoas passando para o culto e ia falar show, né? Tá, é show o que era? Não. Como é que eu posso chamar? Estava indo lá. Calças apertadas, Bíblia na mão. E, bom, você está indo para onde? Pô, adorar a Deus. Se Deus descesse ali. Ainda bem que Deus não foi, né? Porque se Deus fosse. Mas eu falo isso brincando. Ainda assim eu creio que o evangelho tem que ser pregado de todas as maneiras. Se alguém foi ali querendo receber Deus e orou, Senhor, eu quero o Senhor. Deus é tão bom que fala com ele. Amém. Eu creio nisto. Então, eu não posso também criticar. Deixa eles lá, pastor. É verdade. Deixa eles. Prega o evangelho. Alguém vai crer. Mas quando você tem revelação de Jesus Cristo, você vai sair daí logo, rapaz. Vai sair daí para ficar só com Jesus. Eu quero que os irmãos conheçam a palavra, conheçam a mensagem. E vou fazer uma afirmação. A mensagem não é muito mais do que este livro aqui. Você devia lê-lo. Não é muito mais do que as 7 eras da igreja. Você sabe se você é ou não da mensagem, se você concorda ou não com isso aqui. Isto é a mensagem. Agora, você pode concordar com muito do que está aqui e também não ser da mensagem. Vou contar uma coisa do meu coração para os irmãos. Aqui é onde eu sou o pastor. É essa a diferença. Aqui está meu cajado. Aqui está a minha doutrina. Eu vou dizer isto. Os irmãos acham que Satanás achou o céu feio e começou uma rebelião lá com Jesus? Vocês acham que ele disse, olha, essa ornamentação aqui, ó grande Deus, não está muito boa, não. Cansei dessa ornamentação. Sabe, esse coral de anjos, esse coral canta desafinado. Esse ambiente celestial aqui está meio fora de moda. Eu quero mudar alguma coisa aqui. Olha, suas conversas não são tão boas. O senhor não tem sido tão profundo quanto antigamente. Então, eu cansei disso aqui. Foi isso? Satanás cansou do céu? Foi cansaço? O que é que diz a Escritura? O que foi que atingiu o coração dele? Inveja, não foi isto? Ele quis ser como Deus. A briga foi porque ele queria aquilo. Ele não achava aquilo ruim.
Vocês estão me entendendo? Amém. Ele não queria acabar com o céu, não. Ele queria ser o Senhor do céu. Traga o diabo agora para a mensagem. Você acha que o diabo na mensagem é contra a mensagem? Não. Ele só quer ser aquele que domina essas coisas aqui. O que eu estou tentando dizer é que pode chegar um diabo com essa mensagem na mão também aqui. Aleluia. Só que não vai fazer ela funcionar, porque ele, disse o irmão Branham, o diabo pode imitar todos os dons do Espírito Santo. Ele só não pode ser o Espírito Santo. Amém. É isto. Será que você não vai notar, não? Que é um diabo pregador da mensagem? Como tem um diabo pregador do evangelho? Não é. Também não é o diabo pregador da mensagem. Porque ele não prega a mensagem, ele distorce. O primeiro pregador, primeiro teólogo, na verdade, teólogo, foi Satanás, interpretando a mensagem para Eva. Certamente. O que foi que ele disse? O que é que diz na Escritura? Não está escrito na palavra que dará ordem aos teus anjos? O velho diabo. O que é que diz? O que é que diz a palavra? O que é que a palavra? O que é que o Jeová falou? Que não podia comer, não, porque senão te morre. Não, certamente não. Você não entendeu. Certamente não. Não, certamente não morrerás. Mas Jeová falou que vai morrer. Você não entendeu. É uma questão de ponto de vista. O velho diabo age da mesma maneira hoje com a mensagem. Eu quero lhe dar uma lição. Use isso com relação a mim, com relação a qualquer crente, qualquer irmão da igreja e para qualquer um. Assim falai, assim procedei. Se a pessoa diz alguma coisa, observe se ela procede como ela diz. Veja, julgue com justiça. Julgue sabendo que com a mesma medida que você mede, você vai ser medido. Observe o que vai acontecer. Você vai notar se a pessoa é verdadeira, ela vai demonstrar. Eu lembro de uma vez, eu estava esperando um amigo em casa e ele me ligou, dizendo: rapaz, que hora é essa, rapaz? Eu digo: cadê você, rapaz? Não, você marcou comigo, cadê você? Já chegou? Estou saindo aqui no portão. Quando eu disse estou saindo no portão, ele estava com o carro estacionado lá adiante. Ele me viu quando disse sair no portão. Se eu tivesse mentido alguma coisa, não estou saindo no portão, e tivesse em casa, ele veria que eu fiz o quê? Que eu menti. Mas quando eu saí no portão e disse: estou no portão aqui, ele viu lá, pelo tele, ouviu eu falar e me viu. Então, quando eu disser alguma vez a ele que estou em tal lugar, ou fazendo algo, ele não vai crer em mim? Vai. Porque ele me pegou, não na mentira, ele me pegou na verdade. Vocês entenderam? Eu disse: eu estou chegando no portão aqui agora. Você está onde? Eu estou te vendo aqui. Se eu tivesse usado qualquer outra, uma mentira, ele teria visto. Se eu dissesse que estava no portão e não tivesse saído, ele viu que a minha conversa era coerente com a minha atitude. Veja se as minhas conversas, eu como pastor seu, é coerente com as minhas atitudes. E eu verei se a sua conversa também é coerente com suas atitudes. É simples. Ninguém está acima da lei e da palavra. Pois bem, irmãos, assim falai e assim procedei. Revelação de Jesus Cristo. Essa é a coisa mais importante. Você precisa ter revelação de quem Ele é. E quem Ele é? O verdadeiro Deus e a vida eterna. Onde está isso? Alguém lembra disto? 1 João 5,20. Vamos ler? 1 João 5:20. E sabemos que já o Filho de Deus é vindo e nos deu entendimento para conhecermos o que é verdadeiro. E no que é verdadeiro estamos, isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna.
Amém. Aleluia. Eu tenho aqui as eras. Eu gostaria de ler algumas coisas para os irmãos. Quero que os irmãos conheçam as 7 eras da igreja. Leiam. Nós temos recentemente pregado uma série de mensagens acerca do mensageiro e acerca de Paulo. Porque Paulo é que estabeleceu o modelo. O irmão Brana disse que quando ele estava procurando pelos mensageiros das eras da igreja, o padrão que ele estabeleceu foi qual que mais se pareceu com Paulo. Qual que mais se pareceu com Paulo? Porque Paulo é o padrão. Então vocês, meus irmãos, vamos dizer que vocês entram, se vocês tivessem algum problema, espero que vocês nunca tenham essa doença. E esse conflito, será que o profeta é o mensageiro mesmo? Será que tem outro? Como é que é? Como é que é? É assim. Paulo estabeleceu o padrão. Qualquer que seja o mensageiro que venha, tem que ter agido como Paulo agiu. E na história recente do Evangelho, não há, durante esses anos, esses 2000 anos, não há um homem que agiu, que viveu como o William Marion Branham. É fora do padrão, é fora do lugar comum. Como Paulo também foi diferente. Se você encontrar outro que teve um ministério tão próximo, tudo bem, fique à vontade para ir segui-lo. Mas você não me encontrará. Esse é o critério, é o quanto se pareceu com o apóstolo Paulo. Então, logo aqui, nas eras, eu estou na página 58, está escrito assim: sua maneira de ministrar estabeleceu o padrão de todos os futuros mensageiros deveriam aspirar e realmente estabeleceu o padrão para cada verdadeiro ministro de Deus, embora ele não alcançasse tais alturas na esfera profética como alcançou Paulo. Paulo é o padrão. Não quer dizer que nem todos têm que alcançar a estatura dele, mas Paulo é que você vai basear para saber quem é o mensageiro de cada era. E o irmão Branham cita 3 coisas aqui. Primeira coisa, ele é fiel à palavra. Fiel à palavra. A segunda coisa, seu ministério tem que ser no poder do Espírito Santo. Tem que haver demonstrações de sinais do poder do Espírito Santo. E não houve um homem que mais manifestou sinais de Deus em nossa geração do que o irmão Branham. E em terceiro, fruto evidente de seu ministério dado por Deus. Tem que haver uma prova cabal de que seu ministério foi dado por Deus. É o que o profeta diz. Pega essas 3 coisas. Você encontra algum homem que foi tão fiel à palavra quanto o irmão Branham, pregador do Evangelho? Eu gostaria de tempo para falar com os irmãos, mas Deus nos concederá. Há um doutor chamado Scofield, da Bíblia Scofield. Vocês já ouviram falar dessa Bíblia? Bíblia Scofield. Essa Bíblia Scofield ela foi traduzida ou editada por esse doutor, creio que era doutor em divindade ou algo assim, era um doutor teólogo. E ele tinha um amigo. Sabe quem era o amigo dele? Ou quem apoiou, quem ajudou? D.L. Moody, o grande pregador do Evangelho. Esse Scofield assentava-se para ouvir o irmão Branham. E agora? Vocês estão vendo do que eu estou falando? Mas muitos não conseguem ir tão fundo, não. Não conseguem. Mas eu sei do que eu estou falando. Deus nos deu a mensagem limpa e poderosa. Amém. Com muitas provas.
com muitas provas. Então você não encontrará, porque discutir comigo tudo bem. Mas já pensou, se eu colocasse, nós somos simples, a maior parte de nós somos pessoas simples. Eu espero que alguém, nem todos têm que ser simples como eu sou, mas o profeta de Deus, irmão Brana, pregava para teólogos e para homens que tinham suas Bíblias editadas. Eram pessoas que conheciam a Bíblia. E eles não podiam resistir a essa verdade. Pegue esses outros e coloque para pregar para uma audiência tão seleta. Vê se eles não vão se atrapalhar todos. O profeta, quando pregou sobre a semente da serpente, quando foi contestado, disse: eu sei que vocês não concordam comigo. Lá em Houston, Texas, milhares de pessoas reunidas em 1951. Eu sei que vocês não creem, mas venham aqui e prove o contrário. Quem foi lá? Na presença de Deus. Agora, depois que o homem é levado para Deus, dizem coisas arrogantes. É isso mesmo. Mas naquela hora não disse. Se uma pessoa é verdadeira, certa vez, quero dizer para os irmãos, cuidado com a internet. Cuidado com mensagem na internet, pastor de internet, cuidado. Um certo irmão, está na internet aí, pregou coisas arrogantes, coisas poderosas, como dizendo que o nome de Jesus, o novo nome, há uma doutrina no Apocalipse, o novo nome de Cristo, e o profeta fala sobre isto, ele terá um outro nome. Sabe o que esse homem disse? Que o outro nome de Jesus Cristo é William Brana. Eu quero ver ele falar isso diante do irmão Brana. Não falaria. Vocês estão me entendendo? Esse homem, eu estava em Belo Horizonte, quando ele começou a pregar essas bobagens, e tem gente, essas bobagens, tem gente que dá crédito a um pastor como esse. Agora, quem prega mensagem como eu, pois é, mostra a natureza de corvo, né? Ele foi na reunião em BH, eu estava lá, e disseram assim: nós temos o irmão aqui, fulano de tal, e ele está pregando algo diferente, mandou uns DVDs para o meu rebanho. Veja só, o que quer um pastor mandando DVDs para vocês aqui? Se vocês têm um pastor, mande DVD para quem não conhece a mensagem. Que situação, né? E dividir o rebanho, pegando membro de igreja. Ele está aqui agora. E ele vai ter a oportunidade de falar. Foi dito isso. Aí teve um intervalo. Eu o vi quando ele passou que nem uma bala. Foi embora. Não falou. Era a minha hora, se fosse o caso, de subir ali no púlpito e dizer assim: olha, vocês estão contra o profeta, eu vou provar. E provaria para todos que estava todo mundo errado e só ele certo. Mas o que ele fez? Fugiu. Por que fugiu? Porque estava errado. Agora, de longe, pode falar tudo. Quero ver falar de perto. Então, se aproxime da mensagem e diga que ela está errada. Não está. Amém. Aleluia. Então, eles fazem isto. E nós temos muito na internet, muita coisa, muita gente que dá o Espírito Santo às pessoas, muitos oitavos mensageiros, muitas pessoas que têm mais revelação do que o irmão Brana e tantas coisas mais. Eu vou permanecer com a palavra e com a mensagem. E é só. Se está bom para você, você é convidado a permanecer conosco. Se não está bom para você, você é convidado a orar por mim e ficar por aí ainda. Não vá não, que vai ser ruim. Na página 97, está escrito assim: você tem que padecer para reinar. Vou ler de novo. Você tem que padecer para reinar. A razão disto é que o caráter simplesmente nunca é formado sem sofrimento. O caráter é uma vitória, não um dom. Um homem sem caráter não pode reinar, porque o poder sem o caráter é satânico. Porém, o poder com caráter é apto para governar.
O que é que o profeta então diz aqui para nós? Que você vai sofrer e vai ter caráter. E caráter você não ganha de graça, você é uma vitória, não é um dom. Então já diz a você que nós cristãos teremos sofrimento. E nosso sofrimento provará o nosso caráter. Amém. Diz que o mesmo água quente que amolece a batata, endurece o ovo. É a verdade, irmão Josival? E aí, portaria, é verdade? Então, negócio de, estou sofrendo, eu vou desviar. Que é isso, rapaz? Estou sofrendo, vou endurecer. Amém. Estou sofrendo, vou amolecer. Você não é crente, não. Se houvesse perseguição, você desviava, não é? Leia um pouquinho da história da igreja. Veja quantas... é tão difícil não cortar o cabelo. Ser cortada, arrastada, queimada, estuprada, não era difícil para as irmãs do passado para serem crentes. Agora você sofre muito, não consiga demais para mim. Você não vai para o mesmo céu que essas irmãs foram, não. E nós também, irmãos. O homem foi pregar o evangelho, sabe onde? No palácio do imperador. O imperador aí é sujeito, vem cá você. E aí fez ele de tiro ao alvo para as suas flechas. Deu várias flechadas nele, ele caiu lá no chão. Os crentes vieram, estava vivo ainda, levou para cuidar do crente. Cuidou do crente, ele se curou. Quando ele ficou bom, sabe o que ele fez? Foi para o mesmo lugar pregar de novo. E eu vou dizer que estou sofrendo? Eu recebo umas pedradas, mas pedrada é fácil. Pior é uma flecha que ele recebeu. Então não tem desculpa nem para nós, nem para ninguém. Sirva a Jesus Cristo. Amém. Então, apenas são uns recortes aqui que eu quero dizer para os irmãos. Na página 188, o profeta aqui está falando sobre Tiatira, a quarta era da igreja. E aqui há um termo. É bastante digno de nota que o próprio nome Tiatira significa fêmea dominante. Assim, esta era é caracterizada por uma força dominante, uma força que cruelmente invade tudo, conquista tudo e controla despoticamente. Ora, uma fêmea dominante é a maior maldição do mundo. Vocês creem na mensagem, irmãs? É assim mesmo? Uma fêmea dominante é a maior desgraça. A maior maldição para o mundo. É a mensagem. Difícil? Pense em Jezabel. É isto. Cruel. Mas hoje nós temos as mulheres querendo mandar. Tudo bem. É um espírito contrário à mensagem. Porque quando Deus levanta um Elias, o diabo levanta uma Jezabel. E nós falamos sexta-feira, e Elias, coitado, correu de Jezabel. Venceu 400 profetas, mas fugiu de uma mulherzinha. Então entendo o que ele está dizendo. Não é uma dama. Não é uma dama. É uma fêmea dominante. É um espírito de macho. Uma mulher para abrir o carro, 10h30 da noite, a porta do carro, para ver quem bateu no fundo do carro dela, isso é uma mulher? É? E se fosse você que batesse no carro dela, você saía? Se você saísse e batesse nela, você vai preso. E se ela batesse em você, você vai ficar com a cara inchada mesmo. É melhor você não sair do carro, não. Fêmeas dominantes, é o que nós temos aí. Coisa triste. Coisa triste é você ver uma fêmea. Espero que eu não esteja cometendo crime. Amém. Mas uma fêmea, bem assim. E as multidões atrás disto. Isso é uma fêmea? É uma fêmea, não é uma mulher. Uma mulher, uma Eva, não é isso, não. Que coisa feia. Mulher com espírito de macho. Deus fez macho e fêmea. Não fez a opção flex, não. O que passa disso é do diabo. Coisa feia, coisa suja. É um espírito baixo. Mas seguindo aqui. Irmão Brando, nós sabemos o que é uma fêmea dominante. Eu vou adiantar aqui.
Eu estou falando essas coisas porque é a mensagem. Eu tenho pregado sobre isto muitas vezes, de muitas formas. Agora observe isto aqui. Talvez você nunca leu, eu vou ler para você. Na hora certa, a prostituta destruirá o sistema monetário do presente dia, retirando de circulação todo o papel moeda, e exigindo ouro. Sem nenhum ouro, o sistema desmorona. Os judeus serão apanhados na armadilha e entrarão na aliança, e a igreja prostituta assumirá o comando do mundo inteiro. Deixa-me ver aqui. Perdi a citação mais exata. O que está para acontecer é que o Vaticano tem entesourado ouro durante muitos séculos. Haverá um golpe. Observe como a Europa está se mexendo. O golpe é esse. Israel é credor. Todo mundo deve a Israel. E todo mundo tem que pagar a Israel. O que vai acontecer? As nações, o dinheiro vai quebrar. Quem é que tem... Se o dólar caísse, qual é a moeda que pode substituir o dólar com mais segurança? O euro. E quem foi que inventou o euro? Você não sabe quem foi, não? É o Vaticano. Quem manda lá naquele pedaço lá é a Igreja Católica. Então o pacto vai ser esse. Olha, eu te dou o dinheiro, agora você me dá a sua adoração. E assim vai ser feito. A moeda do mundo vai quebrar e a Igreja Católica oferecerá seu dinheiro porque ela tem o ouro do mundo. E os judeus terão que fazer um contrato com eles para receber o seu pagamento. É o que está acontecendo. Você não vê a Europa levantando-se agora? Isso foi dito já faz muito tempo. E eu tenho olhado para o Vaticano, o que eles estão fazendo. Eles estão crescendo agora mesmo. Estão crescendo agora mesmo. Nós esperamos por uma intervenção. Haverá. Amém. E haverá um ditador, não um ditador como outro qualquer. Um homem de fala mansa, um homem que pregará coisas corretas e as pessoas amarão ele. Nós teremos um outro Napoleão Bonaparte, teremos um outro Alexandre o Grande, teremos um outro César. E ele apresentará boas medidas, só que a Bíblia chama ele de a besta. Vamos ficar de pé? Nós já estamos encerrando. A Bíblia chama ele de a besta. Nós vemos que a Primeira Guerra Mundial aconteceu por causa de crise financeira. A Segunda, por crise financeira. E nós estamos no mundo também se aproximando de uma grande crise financeira. Nós precisamos de uma intervenção. E ela vai acontecer. E a Bíblia chama que esse interventor, este que fará isto, é a besta. Vamos orar. Senhor Deus, obrigado por esta manhã, e nós temos falado as tuas coisas, a tua palavra, a doutrina que temos recebido. Vemos que são verdades que são confirmadas a cada dia. Ó Senhor, mas conhecer as notícias, o que vai acontecer, não nos garante estarmos lá, porque Satanás conhece bem o céu, e ele não estará lá no finalmente, Senhor. Quando tudo terminar, Satanás não estará na glória, e ele conhece muito. Ó Pai, por isso pedimos humildemente, nos dá o teu Espírito Santo, para sermos guiados em tua verdade sempre, e nos livre do mal. Abençoe cada irmão, cada irmã presente, onde quer que haja um filho teu, Senhor, eu oro que a tua graça alcance cada um deles. Nos leve em paz aos nossos lares e nos livre do mal. Em teu nome, Senhor Jesus, nós te oramos. Amém. Deus abençoe a todos. Estaremos de volta aqui às 7 horas da noite para a comunhão. Deus abençoe. Desculpem, irmãos, nós temos alguns pedidos aqui. Agradeço ao meu Deus pela minha cura imerecida. Estou feliz por estar em comunhão com os irmãos e poder louvar ao meu Senhor, que é digno de toda honra e glória.
Agradeço as orações dos irmãos e irmã Célia. Irmão Fernando Gonçalves agradece a Deus pela oração dos santos e traz a saudação do pastor Dilson, pastor Pedro, do irmão José Gomes e de toda a igreja em Betim. Amém. Senhor Deus, obrigado pela cura da irmã Célia. Obrigado, Senhor, pelo regresso do irmão Fernando. Obrigado porque, sem merecer, Tu és tão bom para nós, Senhor. Tão bom. Nos concede sermos assim como Tu és. Bom também. Em Teu nome, Senhor Jesus Cristo, nós te oramos, agradecidos. Amém. Deus abençoe a todos. Vamos em paz.